Então, boa tarde a todos. É um prazer a gente poder nos reunir novamente para essa ação, né, de implantação do guia orientador para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, né, estruturando as redes de atenção. E o nosso objetivo, até, Débora, eu vou pedir para você tirar um pouquinho a apresentação, só para a gente visualizar todo mundo, e aí em seguida a gente coloca, pode ser? Obrigado. E o objetivo disso é a gente conseguir trazer para as regiões de saúde, para o Estado, né, como um todo, uma ferramenta muito importante e que tem o papel de auxiliar a estruturação da rede de atenção à saúde no Estado, né, e nas regiões. O guia já vem sendo implantado e implementado em outros estados do país, isso é uma ação do CONAS e CONASEMES, e vem surtindo um efeito importante, né? E qual é o papel especificamente das regiões de saúde frente a essa implementação do guia? Por que um guia? Por que nós precisamos de um documento, né? É fato que na rotina do dia a dia, a gente acaba, às vezes, não percebendo algumas fragilidades, alguns gaps, né, na rede. A gente percebe que existe, muitas vezes, uma falta de conexão ou de interface entre as várias áreas da saúde no município, né? Entre a atenção básica, a vigilância em saúde, a vigilância sanitária ou qualquer outro setor, vacina, enfim. Tanto é que nós estamos, não só em Santa Catarina, mas em todo o país, com nível um tanto baixo das vacinas, né? Do cumprimento dos calendários. E tudo isso acarreta alguns problemas para os municípios, né? E o guia vem trazer exatamente esse suporte para que a gente possa revisitar, para que a gente possa rever os processos que estão implantados, se há como fazer alguma melhoria neles, se a gente pode, de repente, reformular, trazer outros atores para essa conversa e, assim, constituir uma rede totalmente eficaz. Talvez vai ser uma certa rotina nas minhas falas, dizer e exemplificar por meio do que o professor Wilson Tanaka fala em relação às redes, né? Para a gente, o que é uma rede? Existem vários tipos de redes, né? Vários tipos de redes. E o que nos preocupa é quando a rede possui uma certa quantidade de nós e ela não deixa que a coisa flua como deve, né? E aí eu exemplifico de duas formas. A primeira, no sentido de dizer, se nós temos uma rede, tipo rede de pescador, por mais que ela é forte, ela é segura, mas ela tem alguns nós, né? E esses nós tornam-se fragilidades no processo. Então, nós não podemos ter uma rede e dizer que ela funciona perfeitamente se ela tem alguns nós e que segura o processo, que emperra, que para por N motivos. Então, a gente precisa de uma rede que seja linha, que flua, e aí é onde entra o exemplo do que o professor Wilson Tanaka traz sempre nas suas mensagens e no seu livro, é claro, da rede elétrica, né? Que ela possui condutores ao invés de nós, que ela possui uma ligação que começa numa ponta e vai na outra e volta e ela está sempre ativa. Então é esse tipo de rede que a gente quer, é esse tipo de rede que nós precisamos. E o guia, ele traz essa personalidade de você poder olhar ativamente a rede de atenção à saúde, como ela está estruturada e como ela pode ser melhorada, né? E ver aonde, de repente, um conector está falho ou que pode ser
ampliado. Então, a gente tem aí algumas opções. Não quero me estender muito aqui na fala, mas dizer a todos vocês que a gente precisa desse apoio e desse comprometimento de todos os atores nas regiões de saúde para que essa rede tenha efetividade. E hoje, nessa pandemia toda que nós estamos vivendo, o guia nos serve como um referencial para entender algumas coisas desse processo, para entender por que algumas situações dentro da estrutura da saúde não estão funcionando como deveriam, né? Para a gente poder visualizar esses gaps e aí construir, através dessa ferramenta, caminhos que possam suprir toda essa deficiência ou essa necessidade. E aí a gente chama isso também de fragilidades, né? Que se é um processo falho, consequentemente, nós precisamos melhorá-lo. Então, esse é o propósito, né, do guia, um dos propósitos do guia. Nós teremos pessoas aqui que vão contribuir muito com a fala acerca do guia, a Rosane, do Conasems, a qual nós do Conas, melhor dizendo, desculpe, Rosane, já quero passar você para outra linha, tá? Vamos trazer você para a nossa linha. Então, Sem problema não, estamos juntos. A Rosane do Conas, a Alzira hoje não está com a gente, né? Eu não visualizei a Alzira. Estou sim, Edson. Você está aqui, né? Estou Verdade. aqui. Hoje eu Bem-vinda estou aqui. também, Alzira. E a Porque Marisélia. quarta-feira eu tinha um compromisso, mas hoje estou aqui. Verdade. E a Marisélia, do Conasems. Marisélia, liga a tua câmera aí, dá um oi para o povo. Já estou ligando, sim. Que é assessora também do Conasems e é uma das pessoas que contribuiu muito aí para estruturação, criação desse guia e agora de uma segunda edição já do guia com algum complemento importante. E a doutora Jane, que é diretora da DAPS, né, que está à frente desse processo com a gente, e toda a equipe da saúde, a Débora. Então, eu quero também deixar claro aqui para vocês que, infelizmente, por conta de uma outra agenda do COIS, eu vou ficar só até as 14 horas, eu depois tenho que me ausentar daqui, e dando tempo eu retorno para a sala. Então, desejar boas-vindas a todos vocês, dizer que esse trabalho não é trabalho de um, ele é um trabalho de todos, ele é para todos nós e por todos nós, né? Então, para quem está lá na ponta, na linha de frente, para quem é usuário do sistema e que precisa mais do que nunca saber da onde ele vem, para onde ele vai e com quem que ele vai falar. Então, esse é o compromisso da rede de atenção à saúde, é nós termos essa base que a atenção primária é sim uma porta de entrada, é sim estruturante do sistema todo, é ela quem consegue visualizar o que todas as outras áreas não conseguem. Então, nós precisamos desse fortalecimento. Por isso, esse compromisso, volto a dizer, é um compromisso de todos nós. E agradeço já de antemão a participação de vocês, agradeço por disponibilizar desse tempo para nós, para a gente construir junto essa rede. Tá bom? Obrigado pela participação de todos, sejam bem-vindos, que tenhamos uma oficina de muita produtividade. E eu retorno a palavra ao André. Obrigado, André. Ok, obrigado, Edson, pela participação, por essa introdução, esse acolhimento à oficina de hoje que a gente está fazendo. Como o Edson falou, ele participa diretamente do COIS, então ele tem uma outra atividade agora às 2 horas, ele vai ter que sair dessa reunião, né? Sendo assim, seguindo o nosso cronograma, eu passo para o segundo momento, que é para a gente falar a respeito do guia de enfrentamento para a pandemia, com uma das nossas apoiadoras, ou as duas, eu não sei como elas vão se organizar hoje, a Rosane e a Alzira. Eu deixo a palavra com vocês. Então, boa tarde a todos, eu sou Rosane. A gente vai se dividir entre as oficinas, tá certo? Hoje eu vou apresentar, mas nós duas estaremos aqui durante todo o tempo da oficina, tá certo? Então, primeiramente,
gostaria de parabenizar a todos por essa organização, pelo evento, né? Diante de toda a situação que o Estado está vivendo, né? Mas é uma coragem de ter esse enfrentamento, né? E parabenizar as palavras do Edson, tão lúcidas sempre, né? E realmente é isso, nós precisamos de muita solidariedade, né, união nesse momento, para podermos estar aí tentando minimizar o sofrimento das pessoas e o caminhar das pessoas, né, na nossa rede de atenção. Então, saúdo a todos, né? Mais um prazer, mais uma vez, estar junto aqui com vocês. A gente já vem acompanhando todo esse trabalho, né? De forma colaborativa, juntamente com o CONASEMES. E aí eu trago para vocês um panorama geral do que é o guia orientador, né? O Edson também já adiantou algumas questões, mas ele veio, né, nessa parceria de CONAS e CONASEMES, que foi uma construção conjunta, no sentido, pode passar? No sentido de trazer orientações seguras, fidedignas, de maneira clara, de uma maneira mais fácil do manuseio, para as pessoas que estão aí nesse dia a dia, no enfrentamento, né, na linha de frente, né? Porque são muitas as informações, muitos os estudos, e as equipes, muitas vezes, profissionais, podem ficar inseguros, né, no encaminhamento ou em outro. Então, ele veio, né, para estar sistematizando e colaborando aí, dando um apoio aos gestores estaduais e municipais e aos trabalhadores. Ele não é nenhuma forma algo que tem que ser seguido somente o que está ali, mas ele vem no sentido de colaborar, né? E os estados podem trabalhar com as informações que ali contém da maneira que achar melhor, inclusive adaptando aos seus protocolos e aos seus fluxos. Pode passar? Né? Essa aqui é só para mostrar como é que foi a estrutura do projeto, né? Ele veio já em conversas das equipes nacionais, né, do CONAS, que são o conjunto dos secretários executivos, né, os assessores, os consultores e os facilitadores, bem conjuntamente com o CONASEMES e toda a sua equipe. No nível estadual, então, aí com essa pactuação, essa parceria, o outro nível é o nível estadual, que houve uma adesão dos secretários, né, para todo esse processo, né, de forma nenhuma foi imposto, os secretários foram acionados via Assembleia do CONAS e foram ofertados todo esse movimento. Então, os secretários fizeram adesão, né, juntamente com as secretarias dos COSEMES. E qual é a ideia, né? A ideia é que exista esse fortalecimento, pode voltar no outro, que eu quero só mostrar, né, do nível macro-regional, né? A importância de se fortalecer essa governança para que todo esse processo siga, né, até quem realmente precisa e está lá na ponta, certo? Então, essa é a ideia, né, baseada nas resoluções da CIT 23 e da resolução CIT 37. Né? Pode passar, então? E aí, o guia orientador, o que é que ele tem? Né? Lembrando, viu, que hoje ontem, né, já foi disponibilizado a nova versão do guia. Tá? Porque novos estudos surgem, e então outros protocolos, novos serviços, então ele precisou ser atualizado, né? E entraram alguns temas, que eu vou falar já alguma coisa. Então, ele é composto da seguinte forma, ele tem uma introdução que fala, né, quais são os grupos de risco, diagnóstico, medida de prevenção, atendimento presencial, que ele pode servir, colaborar no caso de necessidades, né, de dúvidas, de capacitação das equipes, né, ele contém toda essa informação teórica. Um segundo capítulo traz as redes de atenção nesse enfrentamento, então ele traz quais são as competências, né, durante essa pandemia, né, voltada para o enfrentamento da Covid-19, quais são as competências dos pontos de atenção.
né? O que se deve fazer no domicílio, na atenção primária, nas UPAs. Agora, o guia traz também, né, os centros de atendimento, que foi recente essa portaria, os municípios estão implementando, não é? E as matrizes específicas, né? O que se deve fazer em termos de atividade em todas os pontos de atenção, né? Primária, especializada e assim por diante. Pode passar. Aqui a gente mostra, né, esse desenho que com certeza é conhecido de todos, né? Mas para puxar um pouquinho o que o Edson traz, né? E mostrar aqui as redes e os seus pontos de atenção, né? Com os seus sistemas que devem perpassar por toda a rede, né? Sistemas de apoio, sistemas logísticos, né? Tendo a vigilância em saúde como a base, né? A importância de ter dados claros, né? Para poder ter as tomadas de decisões. E aí é só para a gente fazer uma reflexão, né? Em qual ponto de atenção eu me encontro nesse momento? Eu sou um profissional da atenção primária, eu estou num hospital, eu sou de uma maternidade, de um ambulatório de especialidades, ou eu sou do sistema de assistência farmacêutica, da informatização, da informática. E aí se pensar, né? Como é que eu me comunico com os outros pontos, né? Eu sei como é que a atenção primária trabalha, como é que é esse fluxo, como é que esse usuário chega até esse ponto onde eu estou, né? E como é que eu encaminho para o outro ponto de atenção. Então, é um pouco disso que o guia traz, essa possibilidade, né? E esses momentos de oficina trazem essa possibilidade de juntar as pessoas, de se avaliar, de se escutar uns aos outros e pensar estratégias, né, para superação de alguns problemas, de alguns nós, de alguns ruídos, né, de dificuldades aí nesse caminhar do nosso usuário para tentar resolver a sua necessidade, né? E a gente fala tanto da Covid, né, como falamos também das outras questões, né? Porque a vida continua acontecendo. Os nossos hipertensos, nossos diabéticos, nossos obesos, os tabagistas, os portadores de alguma neoplasia estão aí, né? Com as suas condições crônicas, as nossas gestantes, né? Que tem que ir para a maternidade numa época dessa, então, que é uma situação que deve causar algum estresse. Então, essas informações de como é que a maternidade está organizada, isso precisa estar muito claro e exposto para todo mundo. Pode passar? E a gente, então, precisa ter esse fortalecimento dessa rede, né? Em termos ali das competências da PS, eu pensei somente 2 exemplos, né? Não, o outro, de quais são as competências da PS neste momento, né? Então, como a gente tem sentido, né, que temos um problema em Santa Catarina na questão do monitoramento, né, para se evitar que esse usuário já chegue de uma forma mais agravada e precise logo de uma UTI, né, nós temos que fazer esse monitoramento. E aí está, né, dito claramente que a atenção primária à saúde precisa fazer esse monitoramento dos usuários com síndrome gripal durante todo o seu período de isolamento. Então, ela precisa, na verdade, ser porta aberta, receber essa pessoa, acompanhar, orientar, né, e está muito ligada, né, em caso de acontecer alguma piora. E também fazer o monitoramento dos usuários com síndrome respiratória aguda grave durante o período de internação, a transição do cuidado após alta e até o pronto restabelecimento. Então, para isso, ele precisa saber que esse usuário foi para uma internação, que ele está lá e como é que e quando ele sai, né, para que possa ter esse cuidado de qualidade, né? Pode passar. O outro ponto de atenção que eu também pensei foi com relação aos hospitais com leito de UTI ou de campanha, que eu acho que aí não existe, né? Que ele tem como competência a internação de usuários, né? Seguindo sempre as diretrizes clínicas, né? Disponibilizadas e que o Estado segue. Internações de usuários com agudização grave de doenças crônicas, né? Então, os hospitais, as portas de entrada, né? As portas fixas, como vocês estão chamando, né? Que nós aprendemos hoje, né? Esse nome que vocês dão,
ele precisa estar preparado para atender tanto os suspeitos com síndromes, né, com sintomas, como ou um jeito que tem aqui, né, de separação com as outras questões que não são COVID ou sintomáticas respiratórias. Disponibilidade de leitos e a transição do cuidado pós-alta para acompanhamento. Tá? Pode passar. O outro nível da atenção, como exemplo também, trouxe as competências da atenção ambulatorial especializada, que seria o acompanhamento compartilhado de usuários de alto e muito alto risco, no caso das condições crônicas, de acordo aí com as estratégias, ou presenciais ou à distância, que forem pactuadas, e o apoio à distância para as equipes, né? Que hoje a gente não quer que o nosso usuário ande muito pelos serviços, às vezes é preciso, mas se puder ser evitado e puder que as equipes se conversem, né, para fazer esse acompanhamento desse usuário de alto ou muito alto risco, que estão fora das metas terapêuticas, e o apoio às equipes da atenção primária no território de abrangência, para discussão de casos, decisão de manejo, né, avaliação, reprogramação de exames, consultas conjuntas através de telemedicina, né? E hoje essas ferramentas estão disponibilizadas e aceitas, né? Então, assim, são só exemplos, claro que tem muito mais, tem de todos os pontos de atenção, inclusive agora, né, nessa nova versão, que podem ser consultadas para dúvidas e aí aprendizado, inclusive. Pode passar. Com relação, então, às matrizes específicas, né, ele traz quais seriam todas as ações e atividades de cada ponto de atenção aí, traz para os ciclos de vida, né? A gente fala muito também, né, da questão da pessoa idosa, né, por conta que existem alta mortalidade, né, inclusive em instituições de longa permanência, então merece uma atenção muito grande, e atualmente também as questões da saúde mental, né, e das gestantes. Pode passar. Aí a gente tem alguns resultados esperados, né, de cada tema, né? Então a gente gostaria muito, né, e seria importante, né, que esse guia chegasse, né, que tivesse uma grande capilaridade e chegasse, né, a cada equipe de saúde em cada município. Daí a importância, né, da macro se organizar junto, e aí fazendo esse movimento com as regiões, né, com as regionais, e as regionais junto aí com os apoiadores existentes, fazer com que esse movimento chegue até as equipes de saúde, né? Dessa forma, que sendo virtual ou com pequenas reuniões, aí cada um vai avaliar a sua realidade e seu contexto. Então, a gente gostaria muito do fluxo de atenção também à síndrome respiratória, urgência e emergência organizado. Vocês já avançaram muito, a gente não está querendo dizer aqui que estão do zero, muito pelo contrário, né? A gente até já acompanhou outros movimentos aí em outras regiões, né? Mas a gente está só trazendo aqui de forma bem organizada. Então, o fluxo de atenção ao idoso, as condições crônicas, as gestantes e o monitoramento, que também você já tem um bom sistema de monitoramento implantado para ser utilizado. Pode passar. Então, ele tem, né, como atividade, a primeira, eu também não vou mais me deter muito nisso, né, mas ele vem nisso, né? A ideia, então, do primeiro resultado é que ele chegue a todos, pode passar. Né? A gente, então, com relação ao fluxo da síndrome respiratória na urgência e emergência, né? É importante, necessário hoje, né? Cada dia mais, as unidades de saúde organizadas para acolher e monitorar esse usuário, né? E aí tem que se pensar formas desse monitoramento. Os pronto atendimentos de hospitais de referência também, né, com a capacidade operacional de acordo com as necessidades, né? E os fluxos e processos assistenciais organizados com comunicação e mecanismo de regulação assistencial e logística, de transporte, de urgência, né, revisados e ajustados de acordo com a realidade. E essa realidade ela pode mudar.
né? A gente sabe que, às vezes, de uma semana para outra muda muito o quadro assistencial, então precisa-se também esses fluxos estarem sempre atentos a isso. Pode passar. Aqui, com relação, né, ao idoso e os moradores e os residentes em instituições de longa permanência ou afins, né, há que se as unidades se empoderarem disso, verificar se tem no território e fazer ações junto com eles, né, de orientação, de testes, né, de como que se deve atuar agora frente a isso. E o fluxo de atenção às condições crônicas, esse item também será aprofundado em outra oficina, né, mas nós precisamos continuar esse cuidado. Pode seguir. E o fluxo de atenção às gestantes e puérperas, né, a gente tem visto também estudos e infelizmente, o Brasil está tendo uma alta mortalidade, né? E aí nós precisamos avaliar isso, como é que está, né? Por que estamos perdendo essas gestantes? É falta de acesso tardio, né? Sem identificação se ela é Covid ou não, ou se ela é Covid, por que aconteceu? E, enfim, há que se ter um olhar muito, muito importante para isso, né? Que a gente vinha num caminhar de diminuição de mortalidade materna no Brasil, e infelizmente esse painel ele está, né, mostrando uma situação não muito boa. E o painel de monitoramento organizado, né, implantado e monitorado sistematicamente. Pode passar. Aqui a gente trouxe só como um exemplo, né, que nós utilizamos isso em algumas tutorias, que é uma oferta de como eu acompanhar esses casos, né, de suspeitos e confirmados. Então, as equipes precisam primeiro ter o conhecimento e alguma forma de eu registrar essas pessoas e uma forma de monitorar. Tá? Então, isso é um exemplo, você pode utilizar diversas formas, isso pode ser manual, pode ser dentro, né, do próprio sistema aí que vocês têm de prontuário, mas isso é uma coisa importante, porque eu tenho que monitorar, não posso me esquecer de quanto em quanto tempo eu tenho que monitorar esse e aquele, né, usuário. Então, é só um exemplo que a gente tem discutido em outros locais e tem sido utilizado, não só para os casos suspeitos, mas para os diabéticos, hipertensos, as gestantes, as crianças de alto e baixo risco. E a gente sempre sugere, né, que seja preenchido do mais vulnerável para o menos vulnerável, né, na ordem aqui de preenchimento. E se os ACS, eles têm esse conhecimento, mas ele precisa ser sistematizado e a equipe toda precisa cuidar. Pode passar. E incluir outros profissionais também nesse monitoramento, não precisa ser somente o médico ou a enfermeira, né? A equipe multiprofissional pode trabalhar em conjunto com isso, e eu acho que isso até já está acontecendo, que a gente já teve esses depoimentos. Então, como objetivo, assim, para esse momento, né? O que será importante? Uma APS organizada, com fluxos internos e externos definidos, né, para o caminhar do usuário na rede de atenção necessária para atender as suas demandas. Monitorando os usuários com síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave, casos confirmados e condições crônicas. Uma atenção ambulatorial organizada a partir das necessidades da APS, apoiando e compartilhando com a APS o cuidado dos usuários. Uma comunicação efetiva dos pontos de atenção para a resposta certa, no tempo certo, com qualidade. E a implementação, talvez, né, de novas modalidades de atenção, né, que aí o Estado vai estar definindo, existem o consultório virtual e outras modalidades que eu acho que o Ministério deve estar também com algumas novidades. E o próprio Estado talvez também tenha as suas formas, né, que deve estar disponibilizando, sendo feita com muita responsabilidade sempre, né? Então, pode passar, acho que esse era o último, né? A gente, então, deixa aí esse questionamento, até para abrir os debates posteriormente, quais são as maiores dificuldades, né, que essa região tem com relação a esse enfrentamento da pandemia. Muito obrigada e espero aqui a continuidade dos encaminhamentos. Obrigado também, Rosane, pela excelente apresentação. A Rosane trouxe os elementos principais do guia, né?
O guia ele contém um número enorme de informações. A Rosane fez um resumo das principais informações, o que seria talvez importante de a gente priorizar aqui em Santa Catarina. Fazendo um link, então, agora eu vou passar a palavra para a nossa diretora de atenção primária, a Jane Lanner Cardoso, que vai trabalhar o tópico como organizar a rede de atenção à saúde macro-regional. Boa tarde a todos. Então, vou falar mais do objetivo, né, dessas oficinas e esse desafio que é como organizar a rede de atenção, né? Então, nós definimos por fazer essas oficinas do guia para conseguir apoiar um pouco mais os territórios no sentido de se organizar em forma de rede. A gente sabe que esse processo já é em andamento nos vários locais, mas que sempre há falhas ou fragilidades que a gente pode estar apoiando e assim ajudá-los um pouco mais. Pode passar, Débora. Então, aqui só para colocar a situação de como está o estado, nós estamos com risco potencial grave e gravíssimo. A região aqui da Grande Florianópolis está em situação grave, né? Então nós estamos realmente uma pandemia aí evoluindo, né, do grave para o gravíssimo. Pode passar, Débora. Como que a gente faz essa matriz que resulta nesse mapeamento que a gente acabou de ver? É por meio da dimensão do risco potencial, né? Que são, então, considerados 4 indicadores, 4 matrizes, né? 4 dimensões, na verdade, e cada uma tem 2 indicadores. Do isolamento social, que mede a atividade dos casos e a sua dispersão. A investigação da testagem e isolamento dos casos, que mede vigilância dos mesmos e incidência. A reorganização dos fluxos assistenciais necessários, mede a ocupação dos leitos, COVID e a velocidade de aumento dos casos, e a ampliação de leitos, que mede a ocupação dos leitos e de UTI, de enfermaria, e a letalidade. Pode passar. Então, nesse slide aqui, a gente vê a evolução do número de casos confirmados e número de óbitos. A Grande Florianópolis está aqui em 5º lugar em termos de número de casos, com 14.501 casos, e em número de óbitos está em 3º lugar, com 223 óbitos. Pode passar. Aqui, em relação ao painel de leitos, né, a gente vê uma ocupação aqui geral de leitos de 79,93%, da Grande Florianópolis, especificamente a região de hoje, é 75,83%. E o que se percebe é que a gente tem uma ocupação maior de leitos de UTI e ainda tem leitos de enfermaria com maior disponibilidade. Isso nos leva a uma reflexão de que talvez os nossos pacientes estejam chegando tardiamente, né, e já chegam aos serviços com uma gravidade maior instalada. Pode passar. Aqui para ver como é que está o nosso cenário em relação a óbitos, né? 1.357 óbitos e a correlação com as comorbidades, né? Aliás, com sintomas e óbitos com comorbidades. Então, aqui o dado mais atualizado, na verdade, é 1.400 óbitos, e dessa correlação com os sintomas, chama muito a atenção que os sintomas mais relacionados ao óbito são a dispneia e o desconforto respiratório.
E, em terceiro lugar, uma saturação, uma baixa saturação, né? Depois nós temos a tosse, a febre, mas chama atenção também para outros sintomas que têm aparecido também correlacionados ao óbito, né? Em menor frequência, como dor de garganta, diarreia, mas predominantemente é aqueles já conhecidos, né? O desconforto respiratório, a dispneia, saturação baixa, que estão relacionados à maior gravidade. Em relação às comorbidades, nós temos aqui a primeira comorbidade mais associada com óbito é a doença cardiovascular, depois diabetes e hipertensão, e temos também aqui um número, uma frequência até relativamente alta, né, em torno de 13%, a destacar a doença pulmonar crônica e a obesidade também, aqui já com uma frequência também de 11,57% dos óbitos correlacionados a essa comorbidade. Em relação à faixa etária, o já conhecido, né? Em relação à frequência dos casos, a gente tem mais os casos que surgem mais na população mais jovem, né, a partir da idade adulta, mas os óbitos mais relacionados aí à população mais idosa. Pode passar, Débora. E aqui a gente tem alguns dos sintomas e até uma discussão que está havendo agora no COIS em relação a uma mudança de estratégia, até tendo em vista essa identificação de uma chegada tardia aos serviços de saúde de casos já em agravamento, já graves, né? E que possivelmente sejam potenciais casos de UTI. A partir de hoje, eu acho que a recomendação do COIS passa a ser aquela que, ao identificar, né, para a população, ao identificar 2 ou mais dos sintomas seguintes, procure imediatamente uma unidade básica de saúde. Então, a possibilidade de acompanhar até a distância, ela continua existindo, porém a gente começa a solicitar, então, que esse monitoramento e a identificação dos sintomas sempre resulte numa consulta presencial e que a unidade básica tenha o papel que ela sempre teve, que é de estar com a porta aberta, de acolher, enfim, a partir da identificação, desencadear todo o monitoramento necessário conforme a gravidade do caso. Os sintomas já conhecidos, mas, como eu salientei, né, se tiver 2 ou mais sintomas desses, procurar a unidade de saúde, né? Sensação febril ou febre, tosse, congestão nasal, dor de garganta, coriza, diarreia, vômito, ausência ou estranheza no paladar, ausência ou estranheza no olfato e a dificuldade respiratória. Sempre mencionando, então, que a dificuldade respiratória é um sinal de gravidade e a gente tem que estar sempre alerta que isso desencadeia sempre uma consulta presencial. Pode passar, Débora. Então, aqui, especificamente sobre o evento de hoje, né? Por que e como ele está sendo organizado, é por meio desse grupo condutor estadual, e esse grupo condutor estadual tem representante da atenção primária, da regulação, da atenção hospitalar, da vigilância epidemiológica, do COSEMS e das redes temáticas de urgência e emergência, condições crônicas e materno-infantil. Então, esse grupo se reuniu, discutiu, fez toda uma metodologia e decidiu, então,
construir um cronograma com convocações, então, para um grupo condutor macro-regional. Eu tenho recebido algumas mensagens ou e-mail das pessoas, ou por WhatsApp, não entendendo quem é esse grupo condutor, quem que forma. Então, são os representantes da mesma forma como nós nos organizamos aqui, porque nós entendemos que a gente não conseguiria chamar todas as regiões na velocidade que a pandemia nos obriga e com o tempo necessário. Então, a gente pede que esse grupo condutor se organize conforme os nossos comunicados e a nossa divulgação desses encontros em representantes regionais da atenção primária, da atenção ambulatorial especializada, da regulação, da atenção hospitalar, da vigilância epidemiológica, do COSENS e das redes temáticas, da mesma forma como nós estamos organizados. E que depois de passar por essa oficina, o Grupo Condutor Macro-Regional organize os encontros regionais para passar essa mesma temática e salientando que a gente tem um momento aí que a gente abre para vocês contarem as dificuldades e que o nosso objetivo é sempre estar apoiando dentro dessas dificuldades que aparecem. Também nas regionais, o público-alvo vai desde os coordenadores de CIR, gestor municipal de saúde, atenção primária, ambulatorial, regulação, atenção hospitalar, a vigilância e as áreas temáticas aí, principalmente urgência e emergência, condições crônicas e materno-infantil, que é onde a gente tem uma demanda maior de articulação. Isso tudo porque esse grupo ele tem que abrir esse canal de conversa, né? Talvez um dos pontos de maior relevância que o guia chama atenção é da nossa comunicação, né? Que se não houver essa comunicação, se esses serviços não estiverem bem organizados, alinhados e conversarem entre si, desde a atenção primária a todas essas outras pontos da rede de atenção, a gente acaba tendo furos, e esses furos, muitas vezes, eles acabam resultando no óbito de um paciente ou no agravamento de uma situação no paciente que a gente poderia ter precocemente identificado e tomado as medidas necessárias. Então, esse grupo condutor da macro-região, ele vai monitorar as ações do guia, em concordância com a Secretaria de Saúde do Estado, e fazer, como eu falei, a escuta das demandas específicas de cada município, a fim de apoiá-los nessa construção de rede. E o grupo condutor estadual, ele vai consolidar essas informações, realizar oficinas macro-regionais, como a gente está fazendo, né? Mas consolidar as informações a partir das demandas específicas que aparecem e auxiliá-los, então, na organização junto a esses grupos condutores macro. E, embora a gente tenha um desafio que é o tempo, sempre que possível, está apoiando vocês nas oficinas que vocês deveriam, então, organizar a partir dessa oficina por macro com as suas regiões. Pode passar, Débora. E aí, assim, para foco desse conjunto de oficinas, nós definimos trazer 2 enfoques, que são aqueles que a gente já viu nas nossas reuniões do CIAP-COVID, que a atenção primária, por meio dos seus apoiadores e dos apoiadores representantes das diversos núcleos que compõem a atenção primária, já vinham identificado, em termos de fragilidade, o monitoramento dos casos suspeitos e confirmados e o fluxo de atenção às condições crônicas, com foco, obviamente, na pandemia. Então, foram as 2 situações que a gente já vinha verificando que estão frágeis. Então, o primeiro bloco das nossas oficinas vai ser discussão do monitoramento
como que essa rede tem se articulado, e depois o segundo bloco será no fluxo de atenção às condições crônicas. Então, cada macro terá 2 oficinas, um com o primeiro foco e o segundo com o segundo foco. Então, no que se diz respeito ao monitoramento, então, convocando inicialmente a rede de urgência e emergência, incluindo ações de prevenção, o atendimento da síndrome gripal nas unidades de atenção primária, o fluxo de assistência à síndrome respiratória aguda grave, até a sua internação em leitos de UTI, com todos os recursos e apoio laboratorial e terapêutico necessários. E já em relação às condições crônicas, então, o cuidado desses usuários com condições crônicas, o redesenho dos fluxos, modalidades de atendimento, sempre com respeito, né, com a garantia do isolamento, mas também garantindo a continuidade de todo o cuidado necessário para a estabilização clínica desses usuários e lembrando, conforme eu coloquei ali, a relação das comorbidades que a gente tem visto, né, identificado claramente, como em outros locais, em relação a determinadas condições crônicas, como doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, obesidade e as doenças respiratórias, que são as mais frequentes. Pode passar, Débora. Então, o que se pretende com as oficinas, né? Algumas coisas eu já comentei, mas conhecer o cenário epidemiológico e assistencial da pandemia da Covid na macro-região, criar esse grupo condutor, auxiliá-los na criação desse grupo condutor, identificar a estrutura operacional com pontos de atenção, né, da rede, como urgência e emergência, doenças crônicas e a materno-infantil, verificar sistemas logísticos, acesso à rede, transporte, o apoio diagnóstico específico, como está organizado, como está indo, para a identificação dos casos, o apoio diagnóstico específico para as condições crônicas, a telemedicina, quais as dificuldades e o que tem se evoluído em relação a isso, e analisar as informações e identificar os problemas mais críticos para o desempenho, então, dessa rede e como que a gente pode estar auxiliando. E a ideia é, ao final, eu sei que isso idealmente deveria acontecer durante a oficina, mas pode não acontecer, a gente vai estar levantando os pontos de fragilidade, de potencialidades, mas o objetivo é que essa macro-região tenha um plano de ação, que nos envie esse plano de ação construído de acordo com a discussão nesse grupo condutor e que a gente possa estar monitorando isso. Inclusive, na segunda oficina, a gente está planejando dessa mesma macro que seja apresentado, então, o que é que foi feito, né, em relação a esse plano de ação, em relação especificamente ao monitoramento. Acho que era esse o último slide, né? Então, o objetivo de hoje é mais especificamente a gente discutir o monitoramento dos casos suspeitos e confirmados. Obrigado, Jane, pela sua fala. Só fazendo aqui um contraponto, né, do que a Jane colocou para a gente, essa apresentação dos dados epidemiológicos, que são super importantes, a gente está bem atento ao que está acontecendo nas macro-regiões. Essa necessidade de criação dos grupos condutores macro-regionais, né, e estes sendo o representante como grupo condutor estadual, e a importância desse plano de enfrentamento na macro-região também, que é discutido no próximo encontro, que a gente depois vai passar o calendário certinho.
Agora, dando então continuidade, eu vou introduzir a Débora, que na verdade já falou em alguns outros momentos, ali no início da oficina. Ela vai fazer a apresentação do fluxograma de atendimento e monitoramento para a COVID na rede de atenção à saúde. Tá bom? A palavra é sua, Débora. Bom, boa tarde, pessoal. Agora está liberado. Estão conseguindo visualizar a tela compartilhada? Só me dão um ok, por favor. Ok. Débora. Então, tá certo. Como a nossa proposta era trabalhar algumas questões voltadas ao esse atendimento e ao monitoramento desse paciente COVID, então a gente traz aí como uma contribuição, né, um material realizado, né, que está sendo feito pela Secretaria de Estado da Saúde, com o propósito de orientar essa macro-região de como é que a gente pode estar organizando isso enquanto rede de atenção. Então, esse fluxograma, deixa eu só minimizar aqui um pouquinho a minha tela. Ok. Então, neste fluxograma, a gente traz aqui a apresentação daquele paciente, aquela pessoa que ela vai chegar na atenção primária à saúde, né, na unidade básica de saúde, apresentando queixas de sintomas respiratórios, sensação febril, febre, tosse, congestão nasal, dor de garganta, coriza, dificuldade respiratória, que são sintomas muito comuns de casos de COVID. Então, quando esse usuário ele vai chegar à unidade de saúde, a gente deve sempre estar priorizando, né, o atendimento aos sintomáticos respiratórios, sempre organizando o fluxo e esse espaço separado dos demais usuários já da unidade de saúde. Então, como medida inicial, esse atendimento deve priorizar o quê? A classificação e a estratificação de risco, de acordo com a gravidade da síndrome gripal, né, após uma avaliação que é realizada. Ok? Eu acho que algum microfone abriu. Estão me ouvindo? Vou dando seguimento aqui, então. Então, esse paciente, a partir do momento que a gente avalia que ele está sem sinais específicos de gravidade, então ele é um paciente que a gente vai poder acompanhar e monitorar ele totalmente na atenção primária. A gente vai poder fazer esse atendimento desse caso de síndrome gripal leve, a gente vai poder tratar com uma medicação adequada, a orientação é que a gente faça esse isolamento por 14 dias do paciente, dos seus contatos domiciliares. A orientação também que seja feita essa notificação no ESUS-VE. E importante que a gente sempre disponibilize o telefone da unidade de saúde, né, e monitore a cada 24 horas aqueles pacientes com mais de 60 anos e portadores de alguma condição clínica específica, principalmente se é uma condição clínica que já tenha uma certa gravidade, de alto, muito alto risco, enfim. E sempre também daí esses portadores de condições clínicas a cada 48 horas. A atenção primária, ela deve fazer o quê? Monitorar o usuário até o restabelecimento e a continuidade do cuidado para as condições crônicas que ele já tinha. Se é um paciente diabético, se é um paciente hipertenso, que apresenta agora, nesse momento, um quadro de síndrome gripal, por mais que não tenha sinais de gravidade, a gente vai precisar acompanhar ele todo esse momento até que ele tenha a sua melhora, né? Receba a alta dessa situação clínica que ele está vivenciando, que ele venha depois acompanhar a sua condição clínica. Se é um usuário que tem essa apresentação de uma condição de doença crônica elevada, de alto e muito alto risco, começa a apresentar uma instabilidade clínica persistente, então ele vai precisar de um outro atendimento, além desse olhar da atenção primária, que é o atendimento da atenção especializada. Esse atendimento na atenção especializada, ele pode ser de que forma? Ele pode ser na UPA, ele pode ser muitas vezes no centro de triagem, no centro de atendimento, que a unidade pode estar bem organizada, ele pode ser numa especialidade, no ambulatório de atenção de especialidade que o município ou a região pode ter, que é um dos focos maiores que a gente tem concentrado esforços para que existam, né, que cada região de saúde, possa ter esse ambulatório. Porém, a partir do momento que ele vai ser atendido lá nesse ambulatório, ele vai ser atendido para quê? Para realizar o segmento e o ajuste terapêutico que ele precisa para aquele momento. De qualquer modo, a atenção primária ela precisa continuar acompanhando esse usuário
O cuidado ele deve ser compartilhado entre essa atenção especializada e a atenção primária. Ele nunca deve ser isoladamente só da atenção especializada? Não, não pode. Ele não vai ser um paciente específico de uma área, de uma rede temática. Ele é um paciente que ele é do todo, ele é da rede de atenção. Então, ele vai precisar ter um cuidado que ele tem que ser compartilhado também com os profissionais daquela unidade de saúde de abrangência deste paciente. Agora, quando é um paciente que ele vai chegar ao atendimento na unidade de saúde, na atenção primária, e a gente já consegue detectar alguns sinais de gravidade, até aqui no nosso fluxograma que a gente exemplifica alguns sinais específicos de gravidade, a gente vai estar compartilhando, tá, pessoal? A gente compartilha sempre esses materiais via COSEMES, via regional de saúde, que ela encaminha para todos os municípios. Nós vamos compartilhar com vocês. É um material sugestivo, né, para essa organização. Então, quando a gente, voltando aqui, né, quando a gente avalia e identifica que é um paciente com esse sinal de gravidade, o que nós vamos precisar fazer? Estabilizar na atenção primária e encaminhar para uma outra rede. Rede de urgência e emergência, rede hospitalar, nós vamos precisar fazer esse encaminhamento. Então, de que forma? A gente vai ter que acionar um transporte sanitário, ou vai ser uma ambulância branca, ou vai ser SAMU. Então, de acordo com a gravidade que a gente vai classificar e estratificar nessa unidade de saúde. Não precisamos, de qualquer forma, fazer essa notificação, não, é importante, em todos os quesitos tem que ter. E a atenção primária, ela continua tendo papel primordial. Vocês vão observar que a atenção primária, a gente comenta muito, né, e fala que ela é o quê? Ela é a coordenadora e a ordenadora da rede. Então, ela precisa acompanhar esse paciente em todo o trajeto que ele faz dentro dessa rede de atenção. Então, se é um paciente que ele vai acabar precisando ser internado, né, ficar numa atenção hospitalar, nós precisamos acompanhar esse paciente também. Então, sempre vai ser necessário ter esse olhar da atenção primária. Aqui a gente exemplifica, né, são pacientes que precisam ser encaminhados para a UPA, o que vai ser essa função, né, da UPA, que vai fazer uma confirmação diagnóstica, vai estabilizar, encaminhar esse paciente de acordo com o quadro clínico, que pode estar retornando para a atenção primária com orientação, ou ele pode muitas vezes ser encaminhado para uma unidade hospitalar quando a gente identifica essa necessidade. Então, o paciente ele vai poder ir para a unidade hospitalar via diretamente unidade básica de saúde ou via UPA, né, de acordo com a porta de entrada dele. Então, se ele chega na unidade hospitalar, o que é a orientação que essa unidade hospitalar faz inicialmente? Realizar essa avaliação médica e proceder ao fluxo para doenças infecto-contagiosas, que já tem fluxo protocolo pré-estabelecido em cada instituição hospitalar. A orientação para casos de pacientes com Covid, todas as nossas regiões de saúde do estado, elas já têm hospitais específicos com leitos para atendimento de pacientes com Covid. Então, a orientação é que a gente sempre possa estar encaminhando esse paciente para um hospital que tem esse leito de UTI já habilitado para Covid, que seja essa referência nesta região ou nessa macro-região. Aqui em Florianópolis, nós temos já alguns hospitais já são referenciados e já tem esses leitos de UTI para esses atendimentos também, que pode vir a ser necessário, leitos clínicos e leitos de UTI, né? Então, essa internação do usuário, ela vai acontecer, né, de acordo com as diretrizes clínicas, né, que é a avaliação que vai ser feita, e deve-se também realizar essa notificação no CIVEP Gripe, que são para pacientes quando acontece a internação. Então, esse paciente, a partir de todo esse tratamento, todo esse caminhar, ele vai receber alta agora da unidade hospitalar. Então, o que precisa ser feito? Ele precisa, essa instituição hospitalar precisa fazer o quê? Um contato com a Secretaria Municipal de Saúde, ou diretamente com a própria unidade básica de saúde, se for, melhor ainda, né? Para fazer o quê? Essa transição do cuidado, que é a hora que eu vou o quê? Eu vou entregar um plano de cuidados para este paciente continuar sendo acompanhado lá no seu território. Então, esse acompanhamento ele deve ser feito pela atenção primária e pela atenção especializada, a depender do caso desse paciente. Se ainda precisa ter um olhar de um especialista, né, nesse atendimento, também vai precisar ser atendido na especialidade. Então, quem vai fazer esse retorno do paciente lá para a atenção primária para a especialidade é uma responsabilidade da atenção hospitalar. Então, é isso que a gente gostaria assim, de trazer um pouquinho para vocês. Eu vou diminuir um pouco o fluxograma, para mais visualizar o todo. Eu sei que ele é pequenininho, não dá de ver tudo, né?
Mas a lógica é essa, assim, a gente vai estar encaminhando para vocês as apresentações, vai estar encaminhando esse fluxograma, para que vocês possam entender um pouquinho mais, né, do que é esse papel, essa integração dessa rede de atenção à saúde aí no atendimento, no monitoramento deste paciente COVID. É isso. Vou passar a palavra aí para o André. Ok, Débora, obrigado. Então, essa é uma apresentação do fluxograma de atendimento e monitoramento dos pacientes com COVID-19 na RAS. E é uma sugestão, né, de uma forma bem simples, assim, de quais os pontos, de qual que é o caminho que que o usuário deve seguir na rede. Então, a gente entendeu de que ele possui vários elementos assim de compartilhamento do cuidado. E isso é uma coisa que a gente dos conceitos que a gente está tentando trazer bastante durante esse nosso encontro, essa questão do compartilhamento e da comunicação entre os pontos da rede. Sendo assim, o próximo ponto do nosso encontro é uma breve discussão sobre o diagnóstico macro-regional, fragilidades e potencialidades. Eu vou passar a palavra para Marilésia, perdão. Eu acho que você quis dizer Marisele, André. Estou me identificando. O nome é diferente mesmo. É um prazer estar com vocês da região da Grande Florianópolis para trabalhar a questão do guia. Eu tive a oportunidade de jogar o Conasems, né? Eu sou do Conasems, sou consultora externa, trabalho com o programa de governança da informação, tenho trabalhado com os COSEM já há alguns anos nesse sentido, e tive a oportunidade de trabalhar nessa organização do material que está sendo disponibilizado no guia, agora já numa segunda revisão, bastante próximo do que deva ser, do que imagina ser o cotidiano que vocês estão enfrentando nessa pandemia. A ideia da organização desse material não é direcionar toda a atividade, todas as estratégias de todos os municípios, mas sim reunir num único lugar todas as informações técnicas e científicas que estão disponíveis para vocês fazerem essa organização do território. É claro que cada município e cada gestor tem características muito específicas, não só do perfil epidemiológico, a gente tem visto em oficinas anteriores, inclusive de Santa Catarina, que isso tem feito diferença na organização da rede, principalmente quando se trata de usuários com comorbidades, ou às vezes com negação da doença. Quer dizer, essas características vão fazer com que vocês apliquem de forma diferenciada o que está estabelecido nesse guia. O importante é que todo esse material preparado pelo CONAS, CONASEMS e também pela Secretaria Estadual de Santa Catarina, pelo COSENS, essa proposta de fluxo que a Débora acabou de apresentar ainda há pouco, são assim auxílios para que vocês que conhecem a realidade possam organizar melhor, de tal forma que a gente obtenha melhores resultados e esteja aí distante desse aumento de óbitos que está aí apavorando todos nós, né? Então, de uma forma geral, é isso, a gente se coloca à disposição desse trabalho, é um prazer imenso estar aqui com vocês e coloco-me à disposição para algumas discussões. A ideia agora é que vocês, à medida façam alguns comentários sobre a realidade local frente ao que está proposto aqui, quer dizer, em que medida o que está proposto já está em operação e em que medida vocês tiveram que usar de criatividade, fazer inovações de forma a buscar melhores resultados. Então, era isso que eu tenho para falar no momento, me coloco à disposição para vocês aí até o final da oficina. Obrigada, André. Obrigado também, Marisélia, agora acertei. Eu estou acompanhando aqui o chat ao lado e a primeira pessoa que pediu para se inscrever, ela não tem nome ali, só está iPhone, gostaria de me inscrever.
aí se a pessoa pudesse identificar. E eu não sei se a gente já pode passar a palavra para os participantes, então, porque a Cássia fez uma inscrição também, a gente gostaria de expor alguma ideia. Então, André. Uhum. André, boa tarde. Eu acredito que essa pessoa do iPhone sou eu, Alzira. Acho que não tem a identificação. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria de parabenizar pelas excelentes apresentações, né, todos. Parabenizar também o Estado, né, pelo grande esforço que está tendo, né, na organização dessas oficinas para a disponibilização do guia e capilarização do guia também, né? Então, nós estamos cientes assim das dificuldades que tanto os gestores como os profissionais de saúde estão enfrentando, né, para dar conta de organizar, né, essa rede de urgência e emergência para o enfrentamento da pandemia, o que a gente sabe que acarreta, né, uma sobrecarga muito grande nas demandas que já são existentes. Mas, como já foi colocado tanto pelo Edson como a Rosane, esse guia ele traz essa possibilidade de você ter em um documento só, né, todas essas orientações e recomendações que propiciam essa melhor, vamos dizer assim, ajuda a organizar os serviços de saúde e também os processos de trabalho. Como a Rosane colocou, eu vou ser muito rápida, eu sei que agora é o espaço da gente ouvir, né, os participantes. Como a Rosane colocou, ontem saiu uma nova publicação do guia, então algumas atualizações elas foram feitas e essas atualizações ocorreram por conta principalmente também de novos estudos e também por sugestão de gestores e sugestão também dos profissionais de saúde de inserção de novos temas, né? Rosane já falou a questão da inserção dos centros de atendimento comunitário e centros de atendimento. E eu só queria destacar que no guia nós temos também alguns anexos. Esse guia, o outro a gente não tinha isso, mas esse a gente tem alguns anexos importantes que falam do plano de cuidado integrado, né, que foi introduzido e que será a ponte de comunicação entre atenção hospitalar e atenção primária. Foi introduzido também o checklist da rede de urgência, que vai ser uma ferramenta muito importante de orientação para os gestores. Ou o POP de oximetria também foi introduzido. E não somente nos anexos, mas dentro do corpo do guia tem um capítulo também muito especial sobre a saúde mental. Então, são esses destaques que eu quero colocar. E como vocês, nas falas, isso tá assim, bem forte, e o título dessa oficina, é a importância de se fazer esse monitoramento o mais rápido possível, de forma contínua e longitudinal, para que a gente possa descobrir o mais precocemente possível os sinais de gravidade e se possa ter um acompanhamento. E a atenção primária à saúde tem um papel fundamental, né, nesse processo. É isso, espero que a gente tenha um excelente debate. Obrigada. Obrigado também. A próxima pessoa que está escrevendo algumas coisas ali no chat é a Cássia, que ela está trazendo algumas dúvidas, ideias. Cássia, você tem microfone? Você gostaria de falar? Ou faço uma leitura dos seus questionamentos ali? Se está funcionando aqui, está funcionando? Está funcionando, sim. Tá. Então, boa tarde. Dentro do CEAP Covid, eu estou agora apoiando a macro-região de Florianópolis junto com a Veridiana. Só para apresentar que eu sou nova apoiadora aí do CEAP Covid da macro-região da Grande Florianópolis. A gente vê o fluxo estabelecido já de acompanhamento na APS, né? Que a gente estabeleceu aquele fluxo já lá no início, junto com o COSEMES. Existia uma divisão entre pacientes sem gravidade e com gravidade, e isso está claro ali no fluxo, né? Sem gravidade fica na APS, com gravidade, o caminho era SAMU, era rede de urgência e emergência, ou via SAMU ou via ambulância estabelecida pelo município. Isso já estava estabelecido já desde o início ali, né? Sem gravidade na APS, com gravidade, o fluxo era ruim. Agora a gente sabe que ainda existe o caso que seriam os crônicos,
né, com doenças descompensadas. Se esses casos, como que se daria essa regulação para atenção especializada? Acho que isso é uma parte que ainda não está bem clara, apesar que já está melhorado nesse novo fluxo que está se propondo de rede, né? Já está ficando mais bem estabelecido, mas eu ainda tenho algumas dúvidas ali no fluxo. E com essas pessoas com doenças crônicas e COVID, né, e suspeita de COVID, que estão descompensadas ou com suas doenças de base descontroladas, quem faria a regulação se essa pessoa ia para o hospital ou se essa pessoa vai para o hospital, se ela está instável? Eu tenho bastante preocupação de encaminhar isso para atenção ambulatorial especializada, né? Se essa pessoa está com instabilidade ou descontrolada, ela iria para um atendimento ambulatorial especializado ou para internação hospitalar? Quem faz essa decisão? Acho que isso é importante a gente colocar no fluxo, que daí seria a central de regulação hospitalar, central de regulação de vagas, central de regulação de urgência e emergência, que eu acho que isso que eu acho que não está bem claro ainda, que a gente talvez teria que ajudar ali no fluxo. Acho que é isso, principalmente com relação também à informação que a gente teve no encontro anterior, né, de que os pacientes estão chegando muito graves e já precisando de UTI, então acho que isso é um problema de regulação, a gente precisa encontrar regulação interna da APS, né, não é o problema da regulação, é um problema da gente saber para onde encaminhar e quando. E isso do meu modo aqui de viver da APS. Então, esses pacientes que estão chegando graves, seria interessante a gente estudar. Esses pacientes vieram da onde? Eles tiveram assistência na APS? Eles estavam na rede privada? Eles não sofreram atendimento médico nenhum, assistência de saúde nenhuma? Esses pacientes que estão chegando grave, eles tinham teste, eles tinham teste, eram positivos, tinham tido notificação da VE e tinham sido informados à APS, eles estavam sob acompanhamento da APS? Eu acho que essas perguntas, não sei se tem já estudos sobre isso, se já estão sendo estudados, eu acho que seria um caminho também para a gente entender aonde que a gente pode melhorar a comunicação. Acho que seria isso. Certo, Cássia. Eu não sei se alguém quer fazer alguma complementação à fala da Cássia, que está trazendo algumas construções que eu acho que a gente precisa aprimorar em relação ao fluxo, né? Débora, Jane, de repente queriam fazer alguma complementação? Sim. Bom, eu queria agradecer a avaliação da Cássia aí, acho que super importante, a gente já passou esse fluxo várias vezes, mas sempre ficam alguns pontos, mas muito importantes, né? Essas últimas questões que a Cássia levantou, de quem vai fazer essa regulação, talvez tenha que ficar mais claro para todos, né? Principalmente para quem está atendendo lá na ponta, que às vezes fica confuso, né? Se a gente identificou que tem um público de maior risco, né? Como que se darão essas portas de entrada e esses fluxos? E a outra questão que a Cássia colocou é se vai ter uma regulação ou não, né? E que talvez seja bem importante a gente identificar por que esses pacientes estão chegando tarde e estão indo para a UTI, né? Porque dá a impressão que houve uma falha realmente lá na porta de entrada, que é a atenção primária. Mas será que foi mesmo? Será que ele chegou aí na atenção primária, né? Será que ele veio da rede privada? Então, várias situações que podem ocorrer aí que talvez fosse bem importante a gente identificar um pouquinho melhor essa associação, né? Desse fluxo, se houve falhas, enfim, esclarecer de onde veio esse paciente que chegou na UTI, né? Se ele veio de um fluxo. Talvez nos faça entender melhor as nossas fragilidades, né? Que às vezes fica meio parecendo que a falha é na atenção primária, porque a gente não está vendo
precocemente esses pacientes, mas será que eles apareceram lá na atenção primária, né? Então, acho que essa identificação nos ajudaria um pouco mais. Débora? Dani, posso falar? Denise, da Porta Fixa. Sim, Denise, pode falar. Depois não Posso tem problema. falar? Depois eu Em dou a vez. relação, eu hoje tô aqui no COIS, né? E quando foi levantada essa questão relacionada aos pacientes chegando grave, foi levantado até pela FECAM, pelo pessoal aqui do COIS, a gente fez um levantamento nas entradas desses pacientes pelo CISREG. Pelo que estava escrito no CISREG, a gente não via tanta dificuldade do encaminhamento do paciente idoso da unidade de saúde para a porta hospitalar, não era isso. Eram mais os pacientes obesos, os pacientes que não eram idosos. E assim, eles chegavam graves, e o que era relatado por eles e pela família é que eles foram algumas vezes na unidade de saúde e voltaram para casa para ficar sendo acompanhados, caso piorasse, fosse voltasse. E aí a gente viu que, quando eles pioraram mesmo, eles foram direto para a UTI. Então, são pacientes que a gente acha, tem alguns idosos só que a gente viu que a grande maioria, muitos deles eram obesos, né? Era paciente de 30. Teve um dia que tinham muitos pacientes de 38 a 45 anos nessa faixa, que eram pacientes obesos, eram né, que tinham alguma comorbidade não crônica, assim, né, o paciente, a situação que não está clara, né? Uhum. Então, eram gravidade. esses que a família relatava, que tinham ido algumas vezes já e estavam sendo acompanhados pela unidade de saúde, mas que a gente viu que eles poderiam ter um manejo mais adequado, assim. E foram muitos pacientes, e por isso a gente ficou acompanhando durante algumas semanas para ver se o que realmente tinha sido falado na reunião do COIS procedia, né? E a gente pegou e foi vendo do estado inteiro, para ver se era uma coisa regional, mas era uma coisa que acontecia, que quando a Maria Regina levantou aqui, ela estava falando em relação à região de Blumenau. Daí é que a gente começou a acompanhar nos outros, e foi isso, né? A maioria dos relatos foi em relação a isso. Eu acho que uma coisa também que eu acho que a Cássia falou, a gente tem que deixar bem alinhado esse fluxo de encaminhamento da atenção básica para a unidade hospitalar. Porque se for muito difícil, assim, se for muito complicado, acaba a gente errando, deixando o leito vazio e o paciente na unidade de saúde ainda. Tá? Eu acho, não sei se todos os outros concordam com isso. Eu achei bem bom, desculpe, que já tem uma identificação, então, né? Já tem uma identificação feita a partir do porta-fixa aí, do CISREG, que eu entendi. Eu só vou voltar que tem uma dúvida que ficou um pouquinho lá para trás, que foi que tem escrito como Zé e Ju, que estão fazendo um questionamento de qual central de regulação que estávamos falando. Vocês têm microfone, Zé e Ju? Querem explicar melhor? É Juliana. Sim, Juliana. Juliana Brasil, estou na diretoria do APH Móvel SAMU de Santa Catarina. Boa tarde a todos. Referente ao que eu pontuei, na verdade, ali quando fala do fluxo, a UPA depois segue quando necessitar de internação, ligar ou acionar a central de regulação. Está escrito assim. Vejo que seria importante acrescentar qual seria a central de internação ou a central de urgência e emergência. Acredito que ali a escrita está sendo direcionada para a central de internação, mas nós temos duas centrais, uma sendo a central de urgência e emergência, que aciona o SAMU 192 em toda Santa Catarina, por 8 macro-regiões, e a central de internações,
que também são 8 centrais, certo? Talvez eu acho que poderia acrescentar ali qual o tipo de central. E já aproveitando a minha fala, foi de suma importância ali nos casos sinais gravíssimos acrescentar o SAMU, até porque pacientes instáveis ou, digamos, que o médico da atenção primária ele possa identificar que a unidade branca, a unidade do município, não comporta o paciente que possa estar evoluindo para um atendimento de urgência e emergência ou até mesmo para a ventilação mecânica. Então, é de suma importância a avaliação e acredito, até nós escrevemos, a gente queria contribuir, que para que a atenção básica ela pudesse entender qual é o papel do SAMU, através das portarias vigentes, das leis vigentes, onde tem o seu papel bem claro, que é a urgência, emergência, atendimento pré-hospitalar móvel, e nós escrevemos um fluxo, né, para que a atenção primária pudesse entender como funciona, e o papel do médico regulador da urgência e emergência através da escuta do médico assistente, analisar junto qual é o tipo de atendimento que é necessário para aquele paciente que está sendo assistido. Então, o papel do 192 seria isso, né? Então, eu queria parabenizar a todos pela contribuição, pela preocupação da linha de construção desse documento. Obrigado pela contribuição. A próxima pessoa que está inscrita para falar seria a Sandra. Ela deixou um questionamento lá em cima e agora ela pediu para se inscrever de novo. Sandra, você está com o microfone? Sandra Marisa de Brida. Você está com a gente? Você consegue se comunicar com o microfone? Enquanto a Sandra, não sei se ela consegue se comunicar ou não, ela tinha deixado uma dúvida lá em cima, questionando que não encontrou o fluxo de referência a respeito de testagens. Eu não entendi exatamente, não sei se alguém do grupo poderia contribuir com essa dúvida. Só identificar, ela se refere à testagem deste paciente, porque neste fluxo mesmo, a lógica não era trazer especificações referentes a essa parte de testagem, era mais de organização da rede mesmo. Talvez é uma sugestão para que a gente possa estar aí organizando e adequando ao fluxo também, né? Débora, só lembrando que a gente, nas próximas reuniões, deve ter a participação da vigilância epidemiológica, né? Então, mas esses fluxos de testagem, acredito que estejam na página da SES, né? Por meio da vigilância epidemiológica, e o próprio guia também traz a testagem, né? Não sei se a Rosane ou a Alzira pode falar alguma coisa. Então, o guia, de fato, ele traz informações a respeito da testagem, e essas informações constam a respeito dos testes que são oferecidos, fazendo um detalhamento de como realizar o teste, qual é o período melhor da realização de cada um teste, o RT-PCR e o teste sorológico e o teste rápido. Existe um capítulo que fala detalhadamente sobre cada um desses testes, as indicações e o período de realização. Não sei se eu posso... Eu me inscrevi para falar, mas eu estou esperando ali. Não sei se eu posso falar já, André. Espera só um minutinho, Tá. Porque tem mais um inscrito na frente aqui, só para a gente seguir a sequência, senão as pessoas ficam muito para trás. Mas só complementando com essa questão do teste, a Cássia escreveu ali que existe a nota técnica 002 do COIS, que explica a testagem. Podemos incluir no fluxo se acharem melhor. Ela faz essa contribuição agora ali no final. Lá em cima, o Rui fez um questionamento.
Existe um fluxo determinado com formulário padrão, contato telefônico registrado, etc., para a transição do cuidado após a alta hospitalar de hospitais terciários em pacientes graves de Covid? Alguém gostaria de contribuir com... Rui, né? Na verdade, tanto neste material do guia, ele traz uma sugestão de um plano de cuidado integrado, onde a partir do momento que esse paciente ele recebe a alta hospitalar, se ele vai ser direcionado para atenção primária ou para atenção especializada daquele município, ele tem todo um modelinho mesmo, assim, né, do que colocar, do que exemplificar desse paciente para que ele possa continuar este acompanhamento. Talvez a Rosane e a Alzira possam até esclarecer melhor aí. Nós estamos organizando um documento com a Secretaria de Estado de uma organização da rede de atenção, e neste documento a gente também já coloca no anexo esse material aí do guia. Então, eu posso colocar, não sei se a Rosane está aí, deixa eu então colocar. Pode falar. Então, esse plano de cuidados, chamado Plano de Cuidados Integrados, eu até falei um pouquinho sobre ele há pouco, é uma estratégia, uma ferramenta importante de comunicação da atenção hospitalar com a atenção primária à saúde, principalmente com a atenção primária à saúde. Porque o usuário ele vai ser internado, vai ficar algum tempo na unidade hospitalar, e depois, quando ele volta para o seu domicílio e volta precisando da atenção da atenção primária à saúde, a atenção primária não tem assim, informações, quando você não tem um sistema de prontuário eletrônico, ela não tem informações, principalmente quando não tem prontuário eletrônico, ela não tem informações do que aconteceu com esse usuário na unidade hospitalar. E muitos, né, o que a gente está vendo assim na prática, é que muitos estão vindo apresentando algumas sequelas, precisando de um acompanhamento, precisando de um atendimento na atenção primária, né, de profissionais, e também da atenção especializada. Então, essa é uma ponte de comunicação, esse plano de integrado é uma ponte de comunicação entre a atenção hospitalar e a atenção primária à saúde. E ele tem um diferencial muito grande, porque ele é muito fácil de ser preenchido. É bem simples e bem fácil. E também traz um outro diferencial, é que se for considerado, por exemplo, o Estado quiser adotar e for achar necessário fazer alguma modificação, também pode estar aberto para fazer as modificações e as adaptações que forem necessárias de acordo com a realidade. Não sei se Rosane quer complementar. Não, é isso mesmo. A gente já ofertou, nós inclusive já havíamos passado esse plano, e a Débora disse que eles também já estavam construindo uma proposta, né? Então fica aí a sugestão, e só tem que se definir bem, né? Já que é uma necessidade que o grupo está trazendo, né? Definir quem preenche, né? Assim, tem que ter isso muito claro também, porque uma equipe atende, quem é que vai fazer isso lá na equipe hospitalar, né? Isso tem que decidir, porque pode se perder, não sei quem foi, né? E talvez isso é importante. O que a gente estava questionando aqui, meu nome é Marcos Maciel, esse é o Rui Toeb, e a gente estava conversando aqui, que a gente representa aqui no Hospital Universitário e também no Instituto de Cardiologia, quando o paciente recebe alta depois de uma internação na UTI e sai com sequelas e tem outras comorbidades, nesse momento a gente não viu um instrumento de comunicação formal, um fluxo determinado para que essa informação chegue até a unidade básica de saúde. Com o modelo apresentado no guia, isso vai ser preenchido pelo médico assistente, entregue na mão do paciente, e após isso entregue para o familiar. Não tem uma forma de fazer essa notificação por dentro do próprio SGS, que é o sistema eletrônico de prontuário. Então, porque a gente entregar papel na mão da família nem sempre é garantia de que isso vai chegar até lá, ao outro lado, né? Então, posso fazer um comentário só? Eu acho que isso a gente tem que acertar melhor mesmo,
porque é uma fragilidade, né? E nem todos os locais têm uma comunicação via sistemas mesmo, né? Então, como que poderia fazer isso de uma forma que não se perdesse, né? Então, já foi colocado numa reunião anterior uma ideia de se fazer isso por WhatsApp, mas me parece que a gente deveria utilizar uma recomendação formal, né? Mesmo que seja via documento na mão do paciente, porque qual é a garantia que a gente tem de quem está lá no movimento do seu serviço, né, que vá pegar, mandar isso por WhatsApp para a unidade, enfim, né? Eu acho que nós temos que definir, é uma discussão bem importante, de definir como é que vai ser essa comunicação, né? Então, eu quero citar um caso que aconteceu agora há pouco tempo, onde a gente forneceu para o paciente toda a documentação para levar ao posto de saúde, para ele procurar marcar com um pneumologista e com um cardiologista, só que os ambulatórios não estão funcionando. E a gente dá um encaminhamento e quando chegou lá na ponta e o paciente voltou para a emergência grave, dessa vez não por Covid, mas pelas suas doenças de base, menos de 10 dias depois, e a família dizendo, não tinha papel nenhum, não foi dado nada. Só que a gente tem tudo registrado, que os papéis foram confeccionados e entregues. Só que isso se perdeu. Então, acho que precisava ter alguma forma da unidade hospitalar entrar em contato com a unidade básica próxima à residência do paciente, para que a gente tivesse uma transição desse cuidado mais responsável, porque se ele tivesse sido monitorado, talvez ele não tivesse chegado tão mal como ele chegou 10 dias depois. Perfeito, acho que nós todos estamos em fase de aprendizado aqui. Eu acho que esse questionamento ele é uma demanda, assim. Jane, cada local tem uma realidade, né? E cada local deve encontrar a estrutura que fique melhor, que se adapte melhor à sua realidade. Porque alguns locais, por exemplo, não tem o prontuário eletrônico, não tem como fazer essa comunicação. Outros já tem. Em alguns locais está funcionando pelo serviço, o encaminhamento está sendo feito pelo serviço social e pelo usuário ou familiar. A gente sabe também dessa dificuldade, como foi relatada aí, né, em relação à questão da perda de documentos, né? Oi. Então, se a gente deixar a critério de cada hospital para se organizar e prover essa ligação que é individualizada, cada local de origem tem uma realidade diferente, eu acredito que se a gente tivesse uma central que tivesse incumbida de se adaptar para a forma de comunicação específica de cada destino, e aí os hospitais mandassem tudo para essa central e a central faz a conexão. Porque se a gente deixar para que cada hospital se organize para todas as possibilidades de realidade do destino do paciente, certamente o sistema vai falhar. Mas se a gente conseguir colocar uma central onde essa central tem essa responsabilidade de conhecer como chegar a cada uma daquelas destinos de residência, de atenção básica, e a gente poderia, do hospital, mandar para essa central uma cópia que seja, por e-mail talvez, do formulário de alta, desse encaminhamento, para que a central se responsabilizasse a entrar em contato com a unidade básica de saúde. Se houvesse esse serviço, a gente tira a responsabilidade de que a unidade hospitalar, além de prover o cuidado terciário, a UTI e a internação, ainda tivesse que fazer essa conexão até o posto de saúde. Então, ao invés de criar múltiplas pessoas para aprender toda a gama de possibilidades, criar uma central só que tem essa responsabilidade e cada hospital encaminha para a central e a central difunde de acordo com o destino. Eu acho que faz mais sentido do que deixar que cada hospital se vire sozinho, por si só. Desculpe, Jane, só respondendo aqui para essa colocação. Talvez eu não tenha me feito entender. Quando eu falei cada realidade, eu estava falando mais a nível de Brasil, que são realidades completamente diferentes, que nós temos 5.500 e tantos municípios, né? Agora, se o Estado, como o Jane já colocou, se o Estado vai instituir, se o Estado vai adotar e implantar,
Aí o Estado, como ela colocou, vai buscar qual é a estratégia que se adapta melhor à realidade do Estado. Eu só queria fazer essa complementação, porque talvez não ficou claro quando eu me expressei. Obrigada. Eu acho que a gente leva essa contribuição do Marcos, né? Como essa sugestão da criação desse serviço dentro da Secretaria Estadual de Saúde, a gente pode avaliar melhor isso. Dando sequência aqui, a Rosilene, o Marcos, Mariane, eu acho que elas escreveram algo mais ou menos nesse sentido, da dificuldade dos pacientes internados, né, do monitoramento, quando eles têm alta, que é mais ou menos o que a gente estava discutindo agora. E, finalmente, eu passo a voz para a Débora, que ela já tinha pedido falar algum momento atrás. Já nem lembro mais agora o que eu ia falar. Não, na verdade, a minha fala era em relação à fala inicial lá da Cássia, duas questões que ela colocou também do fluxograma, e foi falado também da questão dos pacientes de condições crônicas, né? Como é que vai ser esse acompanhamento da atenção primária pré-especializada, se vai da primária, alguns casos, na verdade, não deveriam, em tese, para especializada, teriam que ir direto para hospitalar, para deixar mais claro essas questões ali no fluxo, foi isso que eu entendi. Eu acho que faz sentido realmente essa fala, até porque a gente, quando organizou esse fluxograma, nós tínhamos também esse questionamento de como é que isso está acontecendo lá no dia a dia, de como é que isso está acontecendo lá na prática do município. Esse município ele tem uma especialidade, um centro de especialidade para encaminhar esse paciente, ou ele não tem? Ele tem isso a nível regional, ou ele não tem? Como é que ele está se estruturando nessas organizações, né? E a gente tem observado muito essa questão. Então, acho que valeu muito assim essa fala para a gente também estar repensando, organizando melhor. Eu entendo que o paciente que ele está com uma instabilidade clínica, que de acordo com uma avaliação clínica, ele precisa realmente muitas vezes ir para o hospital, não é um atendimento que a especializada vai dar conta. Quando a gente se refere ali da APS para a especializada, são aqueles pacientes que já têm um acompanhamento da sua comorbidade, da sua condição clínica, que já participam, né, desse atendimento com a especialidade, e o grau dele já é avaliado como alto risco, alto ou muito alto risco, mas naquele momento ele está em condições clínicas de ser ainda atendido numa especialidade. Então, tem que talvez deixar mais claro o que seria esses dois contextos. Aquele que vai precisar ir para o hospital e o que pode ainda ser atendido na especialidade. E eu acho que essas respostas, elas vão vir ainda mais claras na nossa segunda oficina, porque o nosso olhar vai ser muito para o paciente de condição crônica. Não só o doente crônico, mas de condição também, vai incluir também a questão da gestante. Então, a gente vai poder trabalhar melhor essas questões e entender melhor como é que a gente pode estar acompanhando esse paciente. Acho que era isso, nesse sentido. Eu não me inscrevi, mas só complementar o que a Débora falou, né? Então, acho que todos esses materiais, eles estão em construção, né? Hoje mesmo está tendo reunião no COIS, que está avaliando uma série de materiais, talvez para fazer algumas mudanças. Então, as contribuições aqui são excelentes, né? Eu acho que o olhar de todos é que vai construindo, vai melhorando a qualidade desses instrumentos, desses fluxogramas, e a gente vai estar, a cada reunião, talvez modificando algumas coisas mesmo. Eu acho que esse é o processo mesmo, né? E eu entendo assim que é um formato de oficina realmente para a gente entender o que está acontecendo nas macros e a gente poder ver o que a gente pode estar contribuindo enquanto Secretaria de Estado para melhorar essa atuação, né? Então, todas essas fragilidades, essas questões que são colocadas e essas sugestões, para nós é muito importante para a gente poder também fazer essas discussões aí, para ver o que a gente pode estar auxiliando cada um de vocês. Se mais algum município, mais alguém também quiser colocar como é que vivencia isso, para nós vai ser muito válido. É isso, no chat não tem mais nenhum questionamento, eu queria deixar a palavra aberta para ver se mais alguém gostaria de manifestar uma opinião ou como que está acontecendo mais especificamente no município que trabalha, no hospital que trabalha, isso fica em aberto. E aproveito para complementar de que quem não preencheu ali o formulário da lista de presença, acabaram de postar aqui no chatzinho, é só clicar no link para ficar registrada a participação também. Alguém gostaria de fazer uma fala? Eu só queria lembrar, né, que assim,
que eu coloquei lá na metodologia da oficina, que a gente recomenda, então, a criação desse grupo condutor da macro, que alguns problemas, embora a nossa região, nosso estado possa ser mais uniforme em relação, comparando com o restante do país, tem especificidades de macro-região. Então, a gente gostaria muito que esse grupo condutor fosse colocado lá, e é claro que as sugestões, as coisas avaliadas aqui, a gente vai levar para a superintendente, para o COIS, para que, né, para ver se a gente pode esclarecer melhor, vai discutir entre nós, mas que possa realmente utilizar a metodologia de criar o grupo condutor lá da macro, né, fazer um plano de ação desses pontos que estão sendo angustiantes. Realmente, eu imagino que quem está na frente dos serviços, na rede hospitalar, na atenção básica, enfim, às vezes fica confuso se as coisas não estão claras, mas é a maneira de vocês contribuírem e de vocês da macro para as regiões. Então, foi a metodologia que a gente achou que possa mais estar auxiliando. Só complementando também a fala da Jane, a proposta é que, né, possa surgir, possa vir essa criação da coordenadoria regional, né, que ela possa fazer esse contato com as áreas afins, que envolve atenção primária, vigilância epidemiológica, atenção hospitalar, regulação, então as áreas afins aí dessa rede, para que a rede comece a conversar. Eu acho que a partir do momento que eu sou da atenção primária, fulana é da atenção secundária, mas a gente começa a conversar e a gente vai ver que essa conversa vai nos gerar assim, respostas para questões muitas vezes simples que a gente não está conseguindo resolver na prática. Então, a proposta do guia é muito essa, né? De trazer essa integração da rede para a gente conseguir solucionar esse problema geral aí que nos acomete. Então, Débora, licença aqui da palavra, também um comentário. Eu acho que o que a Débora traz é bem assim legal, né? Que essa metodologia oportuniza esses encontros, né? De uma discussão tão rica como aconteceu hoje. Aí eu pergunto, as pessoas presentes acham viável essa construção desse comitê macro, né? Eu acho que era legal a gente conversar e ver assim, existe alguma dificuldade? Como é que o grupo condutor estadual pode ajudar? Como é que se dispara isso, né? Porque hoje nós todos voltamos para os nossos locais e assim, quem vai tomar à frente? Porque sempre tem aquela pessoa que precisa, né, ser aquela que vai mais estimular. Então, será possível aqui definir isso hoje? Não a composição, mas alguém que possa ser o disparador desse processo na macro-região da Grande Florianópolis, né? Rosane, assim, até mesmo que foi colocado desse problema da comunicação do hospital com a atenção básica, talvez essa articulação ela seja mais fácil ao nível de macro, você, né, assim, esclarecer um mecanismo, tipo a lista de alta do hospital vai ser passado para alguma diretoria, alguma central do município que passa para a unidade básica, né? Então, às vezes, fica difícil a gente construir alguma proposta de central para o estado todo, né? Mas lá na macro-região, esse fluxo, desde que bem acertado, que haja uma boa comunicação, ele vai acontecer de uma forma mais fácil do que até nós, enquanto Estado, né, definirmos por algum tipo de central, né? Assim, esse entendimento na macro e de macro para as regiões, ele pode ser muito mais simples do que a gente ter que criar algum instrumento ou alguma comunicação de uma central estadual de comunicação. Então, é por isso que eu insisto aí nessa conversa do grupo condutor na região. Não que a gente vai esquecer qualquer um dos problemas colocados aqui, pelo contrário, né? De repente, será que alguém da coordenadoria da macro da Grande Florianópolis gostaria de trazer alguma fala para o encontro?
Também não sei se estou pedindo, mas não sei se elas estão com áudio lá. Eu sei que elas estão presentes, mas... É isso, mas eu não consigo também identificar porque se elas têm áudio. O vídeo eu também estou vendo delas. Então, eu sou o Marcos Maciel, né? A minha esposa é a Vanessa Maciel. Ela assumiu a coordenação da Macro Regional de Florianópolis agora há pouco tempo. Não sei se o pessoal da equipe dela está aí, mas até como isso, a gente trabalha em casa, né? Eu trabalho na chefia do NIR do Instituto de Cardiologia e ela está trabalhando agora na Macro Regional. Então, isso é um papo que a gente discute no jantar. E é necessário ter uma comunicação da rede hospitalar com a rede primária e também com a rede primária dos municípios. Então, eu acho que a Vanessa está muito ligada nessas questões, e o pessoal da Macro Regional, que deve estar ali na reunião, pode falar em nome dela. Acho que era a Juliana, Jaqueline. André, Oi. eu preciso só, eu até peço desculpa por ter que sair no momento, mas eu tenho um outro compromisso quando nós temos agora às 15h30. Então, eu estou gostando muito do trabalho de vocês e de ouvir os relatos, mas, infelizmente, eu vou sair de Santa Catarina e vou para Alagoas agora, às 15h30. Ok? Mas eu desejo sucesso, nós vamos estar juntos na próxima reunião e eu continuo assim, à disposição no que for possível ajudar. Obrigada. Hein? Muito obrigado também pela participação. A gente já está quase finalizando para os demais, né? Só vou aqui, acho que realmente a coordenadoria ela está sem microfone lá, mas elas acabaram de escrever aqui que vão fazer uma mobilização com os municípios para tentar fazer para ordenar esse fluxo aqui na Grande Florianópolis. Está ótimo. Então, e teve também uma contribuição da Juliana, que fala, de repente, que era importante a criação de um sistema que proporcionasse essa questão da contrarreferência. Contudo, neste momento, algo escrito e conscientização dos pacientes seria talvez o primeiro passo, sim, né? Que isso que já está sendo feito com o paciente fosse uma atividade que tem que ser mantida, né? Mas se a gente conseguir ir além, criar uma outra forma dessa informação chegar lá na atenção primária, eu acho que isso é bem importante. Mas alguém gostaria de fazer uma fala de fechamento? Eu acho que deu o nosso horário limite, né? Que são 3h30. Particularmente, eu agradeço a presença de todos. Acho que foi bastante rico esse encontro. A gente teve bastante contribuição, foi bem importante. Acolhemos essas sugestões que foram trazidas aqui e levaremos elas para a discussão. E da minha parte é isso. Agradeço a participação e deixo a palavra aberta se mais alguém quer fazer um fechamento. Quero também só agradecer, já me despedi aí do pessoal e colocar que a nossa próxima oficina com a Grande Florianópolis está agendada para o dia 26 de agosto, que é a nossa oficina 2. Então, nós nos vemos aí dentro em breve. André, eu acho que... Está me ouvindo? Eu estou sem vídeo, mas eu acho sim que a Vanessa poderia estar contribuindo na coordenação, ela que chegou agora com uma nova garra, né? E a gente já tem algumas coisas que o município de Florianópolis, São José, Palhoça e Iguaçu vem se reunindo já para fazer algum plano nesse sentido. E a contribuição deles vai ser bem boa também. Ótimo, que bom, que bacana. Então, André, eu também gostaria bem rapidamente de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com essa discussão. Achei ela bem interessante e bem rica. E dizer assim, que na próxima oficina, eles podem trazer, né, a macro-região, já podem mostrar para a gente qual foi a forma que eles se estruturaram e que eles estão desenvolvendo o trabalho. Eu acho que isso vai ser muito interessante a gente conhecer, né, como é que eles estão trabalhando. Perfeito, Alzira. Também queria agradecer a todos. Eu acho que hoje a oficina foi bem rica. É nesse sentido mesmo, da gente ouvir essas fragilidades. E a nossa próxima oficina com essa macro 26/8, a gente quer ouvir aí como que esse grupo condutor se organizou em relação a essas demandas. E nós também vamos discutir aqui a melhoria que tiver que fazer no fluxograma
bem como estimular essa discussão, então, da comunicação aí, de alguma proposta, mas com certeza vocês também vão nos ajudar nisso. Acho que é esse o objetivo, né? Da gente conhecer e ir melhorando todos esses fluxos para proteger cada vez mais o paciente. Muito obrigada a todos. Então, eu também gostaria só de fazer os últimos agradecimentos, né? Parabenizar mais uma vez, foi um excelente debate, eu acho que está alcançando os objetivos essas oficinas, né? E é isso, né? Eu acho que tem que ficar assim bem claro os encaminhamentos. Kátia, eu não comentei contigo, mas eu pedi para inserir no sistema. Eu acho que fechou o teu microfone, Rosane. Oi, abriu. Não sei até onde vocês escutaram. Mas eu estou só assim, agradecendo, parabenizando, né? Deixando assim, um abraço a todos. Estamos aqui para colaborar e torcer para que tudo melhore aí no Estado, né? Com esses novos encontros. Acho que isso fortalece as pessoas. A gente cria esses vínculos, né? Um conhece mais o outro, as dificuldades. E os encaminhamentos, né? Eu acho que são esses de formar esse grupo condutor, já tem a ideia aí de uma pessoa, e trazer a ideia da Alzira é bem legal de ir na próxima, eles apresentarem isso, né? Colocar na mesa para discussão, e acho que isso vai ajudando as outras macros também, né? É isso mais, estamos juntos, até a próxima. Ok, desejo um bom final de semana a todos, muito trabalho pela frente nós teremos e até o próximo encontro. Obrigado pela participação. Obrigada também.